Olá, queridos alunos, dando início então à nossa aula de bioquímica. Hoje será abordado aqui então o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele foi a primeira via metabólica cíclica que foi descoberta por um pesquisador denominado Hans Krebs. Hans Krebs, ele viveu entre 1900 e 1981 e ele foi um pesquisador que trouxe assim um grande benefício à humanidade e à pesquisa, pois a partir dessas descobertas e dos seus detalhes foi possível, descobrir novos caminhos, bem como descoberta de fármacos, descobertas de novas reações que afetam o nosso metabolismo. Então isso foi muito importante, marcou a história da bioquímica. Esse ciclo de Krebs, ele também pode ser denominado como ciclo do ácido cítrico, e ele é de suma importância não só às nossas células eucariotas, mas ele também é importante para outros organismos, como por exemplo as bactérias, Nós sabemos que em 1948 Kennedy e Leininger, eles mostraram que o ciclo de Krebs, ele ocorre tanto em células eucariotas como em outras, mas que nas células eucariotas ele ocorre essencialmente apenas nas mitocôndrias, mas em células eucariotas não fotossintéticas. No caso das eucariotas fotossintéticas, Kennedy e Leininger, dessa mesma época, eles perceberam que ocorre, na maioria das vezes, principalmente quando a luz do dia, nos cloroplastos, que é justamente nos cloroplastos dessas células eucariotas fotossintéticas, onde é formada a maior parte de ATP. Já no caso das bactérias, foi descoberto que o ciclo de Krebs, ele ocorre principalmente no citosol, no citoplasma. Então vemos que esse ciclo, ele é super importante, tanto para células eucariotas fotossintéticas ou não fotossintéticas, como também para algumas bactérias. No entanto, nós sabemos que em ambos os casos, só ocorre em condições aerobióticas, então só na presença de oxigênio. Bom, então sabemos que à medida que aquela glicose ela sofre a degradação lá na via glicolítica, gerando o piruvato, esse piruvato em condições de aerobiose, ele não vai ser reduzido nem a lactato pela fermentação lática, nem tampouco a etanol na fermentação alcoólica. Ele vai ser completamente oxidado, vai ser completamente degradado até que reste dessa molécula apenas CO2, gás carbônico e água. Essa fase aeróbica, de catabolismo, de utilização dessa molécula de piruvato, ela também é conhecida como respiração celular, já que ocorre na presença de oxigênio. E o ciclo de Krebs, pessoal, ele é uma sequência de reações, só que aqui ela é cíclica. Então sempre ocorrerá, sendo cíclica, a regeneração de uma molécula específica, Então ela se inicia a partir das moléculas de acetil-CoA, que a gente vai ver já já, que na verdade ela é produto de uma reação do piruvato, e essa molécula de acetil-CoA, nesse caso, ela pode ser formada a partir de carboidrato, a partir de glicose, mas em momentos posteriores nós vamos ver também que tanto os lipídios, bem como as proteínas, elas também acabam gerando acetil-CoA. Então, o ciclo de Krebs, ele pode ser acionado tanto pela ingestão de carboidratos, no caso dos animais, do reino animalia, bem como ela também pode ser acionada pelo consumo de lipídios, pelo consumo de proteínas. E nesses três casos, elas também serão completamente oxidados até que sobre dela apenas CO2 e água. E durante esse processo ocorre uma intensa liberação de íons hidrogênio que acabam sendo utilizados para a produção de energia que fundamentalmente ocorre na cadeia respiratória, que nós veremos na nossa aula posterior.
Importante lembrar que todo esse processo do ciclo de Krebs, ele só ocorre na presença de oxigênio e ele ocorre na mitocôndria. Quando a gente fala desse processo de geração de energia, né, do ciclo de Krebs, é importante que vocês lembrarem que ele ocorre na matriz mitocondrial, enquanto que a cadeia respiratória que ocorrerá nas cristas mitocondriais. Cada volta desse ciclo de Krebs, ela é acionada por uma molécula de acetil-CoA, e cada volta do ciclo de Krebs, ele é capaz de acionar 4 cadeias respiratórias. Então, é importante porque eles funcionam a partir de NAD e a partir de FAD. Então, aqui a gente tem uma visão geral do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, que a gente vai abordar cada passo deles. Então, para quem preferir, pode ficar visualizando esse mapa enquanto eu vou falando para vocês cada etapa, ou pode seguir aqui comigo cada etapa desse ciclo de Krebs, que a gente vai visualizar cada uma delas. Então, é importante lembrar, pessoal, que essa produção do acetato, ela ocorre em organismos aeróbios, a partir da glicose, mas ácidos graxos, e a maioria dos aminoácidos também são capazes de produzir, então em todos os casos será oxidado até CO2 e água. No entanto, para entrar no ciclo de Krebs, eu tenho que degradar esses meus substratos, até o grupo acetil do acetil-CoA. Então, o piruvato, ele é transportado, então, quando ele está nesse tamanhinho, com 3 carbonos, do citosol para o interior da mitocôndria, através de uma proteína específica, que é uma proteína transportadora, e a partir daí ele vai sofrer a sua descarboxilação. Então, o piruvato, ele vai sofrer uma oxidação para liberar acetil-CoA e CO2 por um complexo enzimático, é chamado de complexo piruvato desidrogenase, Por que é chamado assim? Porque ele é formado por 3 enzimas, que são elas a piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil transacetilase e a dihidrolipoil desidrogenase. É importante lembrar, pessoal, que esse complexo piruvato desidrogenase, ele está presente nas células eucariotas na mitocôndria e nas procariontes no citosol, conforme eu falei, nas bactérias, toda essa etapa ela ocorre no citoplasma, mas é importante lembrar que esse complexo, ele é fundamental, ele é chamado de PDH também, ele é fundamental para formar o meu NADH, esse que vai ser importante para doar um íon hidreto para a cadeia respiratória. E esse complexo, piruvato desidrogenase, ele tem uma certa variação de número de enzimas e de tamanho de moléculas entre espécies. Então, nós sabemos, por exemplo, que em mamíferos, o número de cópias dessas enzimas é muito maior do que, por exemplo, em bactérias, que possuem um número de cópias muito menores dessas enzimas, E sabemos também, pessoal, que mutações gênicas que envolvem esse complexo piruvato desidrogenase, eles estão fortemente ligados às deficiências de tiamina na dieta e que por isso pode causar algumas alterações metabólicas, Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da doença de Beriberi, A doença de Beriberi, na verdade, ela é provocada por uma deficiência de tiamina em indivíduos que têm uma alimentação baseada em arroz polido, o arroz branco, e a doença de Beriberi é relacionada a esse tipo de alimentação. E nós sabemos que essa deficiência que tem de tiamina, ela afeta o mecanismo cerebral, justamente porque quando eu tenho essa deficiência de tiamina, eu não consigo formar, eu acabo tendo uma mutação gênica, uma mutação dessas subunidades do complexo desidrogenase, e isso acaba afetando justamente aqui, a oxidação do piruvato em acetil-CoA.
E no caso do nosso sistema nervoso central, para gerar energia, eu preciso da ativação do ciclo de Krebs. Então é por essa razão que os indivíduos que sofrem de beriberi, eles têm um acometimento neurológico, né? Ele é aquele indivíduo que parece estar sempre cansado, né? Ele é meio lerdo, porque eu tenho um prejuízo energético no cérebro. A gente sabe que esse tipo de deficiência de tiamina, ela também acontece em indivíduos que têm uma dieta onde a utilização, né, o consumo de álcool é muito amplo, né? As bebidas destiladas, elas são muito pobres do ponto de vista nutricional, né? E entre elas eu posso ter essa deficiência da tiamina. Então, por essa razão que a gente dá como exemplo principal, né, a doença de beriberi como deficiência de tiamina e o alto consumo de álcool, que vão afetar justamente aqui, ó, na oxidação do piruvato. Então vejam que essa oxidação do piruvato, gerando a minha molécula de acetil-CoA, é fundamental para que eu dê início ao ciclo de Krebs, que é uma etapa super importante para a geração de energia, né? Cada volta entra em um grupo de acetil e sai 2CO2, que estão aqui demonstrados em vermelho, né? Uma molécula de oxalacetato, que a gente vai ver já já, é ela que vai ser usada para formar o citrato, que na verdade esse citrato ele é formado pela condensação do oxalacetato que está aqui com o nosso acetil-CoA, que é formado a partir do piruvato, né? Então eles geram o citrato e dá início aqui ao nosso ciclo de Krebs fundamental para geração de energia, né? Então, 4 desses 8 passos que ocorrem no ciclo de Krebs são de oxidação, né? Então, eu tenho aqui energia liberada e conservada na forma de NAD e de FAD. Para vocês terem ideia, pessoal, uma molécula de NAD, ela corresponde a 3 moléculas de ATP. E uma molécula de FAD, ela corresponde a 2 moléculas de ATP. Então, aqui estão os 8 passos, né, do ciclo de Krebs, que eu não vou ler aqui para vocês, mas são 8 passos que a gente vai abordar e que são fundamentais para a geração de energia. Então, vamos lá. O primeiro passo, que é quando eu tenho a formação do citrato, ele se dá toda vez que eu tenho uma condensação. Essa condensação, pessoal, do acetil-CoA com o oxalacetato, ó, essa condensação aqui é uma condensação que eu chamo condensação de Claisen. Essa condensação de Claisen ela é fundamental para que de fato eu dê início ao ciclo de Krebs. A enzima que é responsável por essa condensação, ela é chamada de citrato-sintase, tá? E ela é que vai formar, então, esse meu citrato. Vejam que aqui, pessoal, eu tenho, então, inicialmente uma molécula formada, né, acetil-CoA, com 2 carbonos, porque ela é oriunda lá do meu piruvato, que tinha 3 carbonos e sofreu uma descarboxilação, dando espaço para a entrada a esse complexo CoA. Ela se condensa ao oxalacetato, que tem 4 carbonos. Nesse processo, nessa condensação de Claisen, que é super importante para a próxima etapa, eu vou então formar o meu citrato, que ele tem 6 átomos de carbono, ok? Então, essa etapa, ela é muito importante para a próxima etapa aqui do ciclo de Krebs, que é quando de fato eu vou transformar esse citrato em isocitrato. Mas para isso acontecer, pessoal, esse citrato inicialmente ele sofre uma desidratação, tá? Então, num primeiro momento, ele desidrata pela ação da enzima aconitase, gerando aqui a cis-aconitase, e rapidamente, no momento posterior, ele é novamente hidratado pela mesma enzima, pela aconitase, gerando aqui o isocitrato, né? Essas duas reações, na verdade, de desidratação e de hidratação, elas preparam a molécula de isocitrato para a etapa seguinte, onde ela vai sofrer uma descarboxilação.
descarboxilação. Então, essa desidratação e hidratação, ela fragiliza as ligações para que no momento posterior ela possa sofrer, então, essa retirada de carbono, né, da descarboxilação. Um outro ponto importante aqui, quando a gente fala da aconitase, é que a aconitase, ela é uma enzima, que a gente chama de enzima Moonlight. Essa capacidade de ser enzima Moonlight, ela diz respeito ao quê? É mais ou menos assim. Todas as enzimas que são chamadas de Moonlight, né, são enzimas que elas têm uma dupla função. São enzimas que elas podem atuar de duas maneiras, né? Então aqui a aconitase, essa enzima, ela tem um centro que é chamado de centro ferro-enxofre. Então, nesse momento, quando ela vai atuar aqui, tanto no citrato quanto no cis-aconitato, ela se liga a um sítio ativo. E é um sítio ativo que vai favorecer, né, tanto a adição de água na hidratação, quanto a remoção de água nessa desidratação. Mas isso acontece na presença de ferro, né? Porque ela tem esse centro ativo, né? De ferro e enxofre, aonde ela vai se localizar no sítio ativo aqui do citrato e da aconitase. Mas em condições aonde eu tenho nessa região aqui lá da minha matriz mitocondrial, aonde a célula está exaurida, ela está esgotada de ferro, então essa reação ela fica muito fácil de acontecer. Essa mesma enzima aconitase, ela também pode trabalhar, pode atuar na homeostase do ferro. Então, vejo que ela trabalha em duas situações. Ela trabalha aqui no metabolismo de utilização lá do meu acetil-CoA, do meu citrato, para geração de energia, mas quando eu tenho muito ferro na minha célula, ela pode ter uma dupla ação. Ela também pode atuar na utilização desse ferro, por exemplo, para síntese de hemoglobina. Ela vai atuar na homeostase do ferro. Tá? Então, isso é uma característica de uma enzima Moonlight, onde ela pode atuar muitas vezes no sítio ativo de uma reação, mas ela pode atuar no metabolismo proteico, por exemplo. Essa é uma característica aqui dessa enzima super importante nessa etapa. Então, com a formação do isocitrato, eu vou para a minha próxima etapa. Lembra que eu falei para vocês que a etapa anterior, ela era importante para preparar para essa etapa aqui, onde ocorre a descarboxilação? E é justamente isso que acontece, né? Pela ação da isocitrato desidrogenase, eu terei agora a liberação de hidrogênio, podendo formar um NADH, que é super importante para a geração de energia, lembrando que um NADH gera 3 ATPs, mas nessa etapa também ocorre uma descarboxilação. Veja aqui, ó, que esse carbono, né, ele vai deixar de existir nessa etapa. Quando eu formar aqui, quando eu tiver a formação desse NADH, ele se desprende, né? Nessa etapa, ela só ocorre porque o grupo OH, que vocês podem visualizar aqui nessa região, ele vai ser oxidado, né? Então, ele também vai sair, é daqui que eu vou formar o meu NADH, e quando eu tenho essa saída aqui provocada pela isocitrato desidrogenase, essa molécula ela é obrigada a se reorganizar. Então, isso facilita, isso favorece a descarboxilação. Então, eu tenho a saída de CO, bem como a saída de hidrogênio. Nessa etapa, então, eu tenho a transformação desse isocitrato numa molécula chamada de alfa-cetoglutarato. Note que aqui o meu isocitrato, ele tem, né, 6 carbonos. Quando ocorre a descarboxilação consequente da saída desse radical hidroxila, eu vou formar então o meu CO2 e o alfa-cetoglutarato, que tem apenas 5 carbonos. Na próxima etapa, dando sequência aqui pelo alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos, ocorre a ação de um complexo enzimático, de novo aqui, que é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Nessa etapa, ocorre os seguintes eventos. Bom, primeiro eu vou ter a perda de uma outra molécula de CO2, então eu tenho a saída aqui de outra molécula de CO2, gerando então o que a gente chama de succinil
CoA, mas esse succinil-CoA, ele, na verdade, ele é formado, né? Porque nessa fase eu tenho a formação de CO2, mas eu também tenho a saída de mais um hidrogênio, que vai acabar formando aqui mais NAD, que é importante para a geração de energia. Então, se nós formos aqui contar, né, quantas moléculas eu tenho antes e quantas depois, observe aqui, ó, eu tenho, nesse caso, eu tenho 2, 3, 4, 5 carbonos e vou encerrar a minha molécula com 2, 3, 4 carbonos. Então, dessa maneira, eu acabo formando uma molécula de succinil-CoA, né, porque ele sofre uma descarboxilação. E também acaba formando mais aqui, liberando mais um hidrogênio para eu poder formar aqui mais NADH. Notem que todo esse evento ele ocorre novamente por um rearranjo dessa minha molécula, né, que acaba favorecendo a atração, né, de mais molécula de hidrogênio, que é através desse carreador, né, do grupo succinil, formando mais um NAD. Então, isso também é um preparativo importante para a nossa próxima etapa com o succinil-CoA. Então, o succinil-CoA, por ação, né, devido à presença de uma outra enzima denominada succinil-CoA sintetase, acaba estimulando uma fosforilação. Então, ele atrai mais fósforo inorgânico, né, fósforo livre em GTP, e essa atração acaba formando GTP. Lembrando que GTP, ele é correspondente, um GTP equivale a 1 ATP. Nessa etapa onde eu tenho a síntese de um GTP, eu acabo formando também uma molécula chamada de succinato. Nesse momento, eu tenho a perda desse meu composto CoA, que é ele que é o responsável, né, pela atração do fósforo inorgânico e do GTP. Então, aqui eu gero mais energia. Na próxima etapa, eu vou ter a desidrogenação do succinato. Então, aquela molécula de succinato, ela sofre ação de uma enzima denominada succinato desidrogenase, né, que acaba favorecendo, né, gerando uma ligação dupla, olha aqui. Né? No momento que eu tenho a geração da ligação dupla, isso vai favorecer a oxidação no momento posterior do metileno, o que vai, no momento posterior também, estimular a saída do hidrogênio. Então, notem que aqui o meu succinato, ele tem 4 hidrogênios, e quando eu formo o meu fumarato, eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então, no momento que eu formo essa ligação dupla aqui, e ela é estimulada pela succinato desidrogenase, lembrando que carbono sempre é tetravalente, né? Ele tem 4 ligações. Se eu insiro aqui uma dupla ligação, eu não vou ter espaço para ligar mais 2 hidrogênios, por isso que eles ficam livres e vão formar um FAD. Lembrando que uma molécula de FADH2, ela corresponde a 2 moléculas de ATP, né? Então, a succinil desidrogenase é que é responsável por essa dupla ligação, transformando o succinato em fumarato e fazendo com que ocorra a liberação desse hidrogênio. E lembrando também que em eucariontes, né, essa enzima ela está muito ligada à membrana mitocondrial interna, e lá nos procariontes ela está ligada na membrana plasmática, uma vez que toda essa reação ela ocorre lá no meu citosol, né, no caso dos procariontes, e dos eucariontes ela ocorre lá dentro da nossa mitocôndria, ok? Dando sequência, então, à próxima etapa com o fumarato, é quando ocorre, então, a hidratação. Então, entra uma molécula de água. E quem promove essa reação é uma enzima denominada fumarase, né? E essa adição de água, né? Aquela ligação dupla anteriormente formada, é que vai introduzir a hidroxila na próxima etapa. Então, à medida que eu tenho a hidratação, que entra água nessa molécula, né? E isso só é possível devido à presença
dessa dupla ligação aqui, eu vou permitir a formação de um radical hidroxila. Então, note que o H2O, né, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, elas são rearranjadas aonde eu tinha ligação dupla. Então, veja que aqui eu acabo tendo o radical hidroxila e aqui eu vou inserir uma molécula de hidrogênio, né? Essa enzima, ela é altamente estereoespecífica, né? Então, ela sempre se liga a esse estereoisômero. Então, ela só consegue ter essa formação, essa ligação, essa reação nesse isômero aqui, né? E ela acaba formando sempre um L-malato, né? Então, ela catalisa a hidratação da dupla ligação, né? Trans desse fumarato, mas ela não é capaz de agir no isômero X desse fumarato, né? Não é capaz de agir, por exemplo, num outro maleato, apenas dando efeito nesse L-malato, né? Dando como resultado esse malato, ok? Então, numa etapa seguinte, a gente vai dar sequência, então, ao malato. Esse malato, né, ele vai sofrer, então, uma desidrogenação pela malato desidrogenase, ocorrendo, então, uma oxidação desse meu grupo hidroxila aqui. Né? Então, nesse momento, pela ação dessa enzima, ele vai acabar retirando esse radical hidroxila e o grupo carbonil gerando, né, favorecendo lá no momento posterior a condensação de Claisen, que é importante para dar um novo início ao ciclo de Krebs. Então, vejam que aqui a saída desses meus hidrogênios, né, aqui do radical hidroxila e desse hidrogênio, vai formar mais NADH, que é importante para gerar energia, mas força essa molécula a uma reorganização que é importante para a etapa posterior, né? Lembrando que a molécula de oxalacetato, ela sempre é regenerada, então ela sempre vai ser formada. Bom, dessa maneira, então, eu percebo que em cada rodada do ciclo de Krebs, né, entram 2 carbonos, mas também são removidos 2 moléculas de CO2. E cada volta do ciclo de Krebs, ele produz 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP a cada volta, né? E 2 moléculas de gás carbônica também são produzidas a cada reação de descarboxilação oxidativa, né? Aqui a gente percebe, então, que os organismos aeróbios, né, são os que têm essa capacidade de produzir o ciclo de Krebs, né, ele é totalmente dependente de oxigênio, e por isso que aqui a gente dá início ao que a gente chama de respiração celular, né, a gente diz também que essa via, ela é anfibólica, ou seja, ocorre no catabolismo oxidativo de carboidratos, então a partir de carboidratos, lá do piruvato oriundo da glicose, bem como a partir de ácidos graxos e aminoácidos, uma vez que a gente vai ver no momento posterior que eles também são capazes de gerar essa nossa molécula de acetil-CoA. Em suma, a gente percebe que para gerar o ciclo de Krebs, para dar início ao ciclo de Krebs e consequente geração de energia, eu preciso de acetil-CoA. Então, a gente sabe que existem precursores específicos, né, que envolvem, por exemplo, a geração de alfa-acetoglutarato e oxalacetato. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso formar essas moléculas a partir de outras moléculas também. Então, a gente vai entender isso melhor quando a gente falar de metabolismo proteico, né? Mas eu consigo produzir essas moléculas, por exemplo, através da transaminação, da transformação de aminoácidos, como o glutamato e o aspartato. O oxalacetato, por exemplo, eu posso formar também a partir da gliconeogênese, né? Então, eu consigo gerar glicose, né? E consigo dessa forma, a partir dessas moléculas, né? Eu consigo dar energia de novo através da gliconeogênese. Porque o que gira em torno do ciclo de Krebs não é especificamente a glicose, mas de uma forma importante o acetil-CoA, né? O succinil-CoA, por exemplo, que a gente viu envolvido aqui no ciclo de Krebs, ele também tem um papel importante, né, para a geração das porfirinas e do grupo M, para a síntese de hemácias, né? E o citrato também tem um papel importante lá para os nossos
ácidos graxos e glicerol. Aqui então a gente pode visualizar que esse ciclo de Krebs, ele não envolve exclusivamente, ele não está totalmente dependente dos carboidratos, né? Várias outras vias estão interligadas a eles e dessa maneira podem reabastecer esse ciclo de Krebs, né? Todos os macronutrientes aqui estão envolvidos, né? Então, essa regulação do ciclo de Krebs, ela também envolve um complexo enzimático que nós citamos aqui o tempo todo, né? Então, um complexo de enzimas muito grandes que estão envolvidas nesse sentido. E no final do ciclo de Krebs, eu tenho aí um balanço energético que gira em torno de 6 moléculas de NADH, o que me corresponde, portanto, a 18 moléculas de ATP, uma vez que um NAD equivale a 3, 2 moléculas de FAD, o que me corresponde a 4 moléculas de ATP, né, já que um FAD corresponde a 2 moléculas de ATP e são gerados no final 4 moléculas de CO2, né? Lembrando também, pessoal, que lá na via glicolítica eu formei 2 NADH, consequentemente 6 ATPs e 2 ATPs, né? E os 2 piruvatos que vão dar origem às minhas moléculas lá para o ciclo de Krebs. Então, como balanço geral, se eu somar tudo isso, né? 6 vezes o NAD, né? Desculpa, 6 vezes 3 do NAD, 2 vezes 2 do FAD, mais 2, só no ciclo de Krebs são 24 ATPs e mais 8 ATPs da via glicolítica, somando, totalizando aí 32 ATPs. Óbvio que eu gero um pouco mais, mas eu acabo tendo perdas, né? Então, por isso, no balanço energético, eu acabo tendo 32 ATPs. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essa aula, e na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda de ciclo de Krebs e também da cadeia respiratória, beleza? Até a próxima, pessoal!